Olá, vamos começar? Hoje o nosso foco é total em hanseníase e vamos direto naquilo que realmente importa para a prova de título em dermatologia, o TED. Olha, tem uma frase que todo especialista fala e que é a mais pura verdade. É praticamente impossível fazer a prova do TED sem encontrar uma questão sobre hanseníase. Dominar esse assunto não é uma opção, é uma necessidade. Então, para organizar nosso raciocínio, a gente dividiu essa conversa em 5 pontos-chave. Vamos passar por cada um deles para construir uma base bem sólida para o dia da prova. Bom, vamos começar pelo começo, né? Por que, afinal, a gente precisa saber tanto sobre essa doença? Qual a relevância disso para a nossa realidade e, claro, para a prova? A resposta começa com este número. O Brasil, infelizmente, ocupa essa posição de ser o segundo país do mundo com o maior número de casos de hanseníase. A gente só fica atrás da Índia. E o mais interessante é que, se a gente olhar para o nosso território, a doença é super concentrada em algumas áreas, especialmente nas regiões norte e centro-oeste. Isso faz da hanseníase um problema gigante de saúde pública e, por consequência, um tema quentíssimo e muito cobrado nas provas. Com tantos casos por aí, o nosso desafio no dia a dia é enorme. E isso acontece principalmente porque a hanseníase é conhecida e, com toda razão, como a grande imitadora. Antes de mais nada, só para a gente alinhar o básico, estamos falando de uma infecção crônica causada pelo Mycobacterium lepra. O ponto crucial aqui é lembrar que ela tem alta infectividade, ou seja, se transmite com facilidade, principalmente pelas vias aéreas, mas, felizmente, tem baixa patogenicidade. Isso quer dizer que muita gente entra em contato com o bacilo e não desenvolve a doença. E aqui a gente já começa a entender o apelido de imitadora. Uma lesão bem inicial de hanseníase, a forma indeterminada, pode ser praticamente idêntica a uma pitiríase alba. É um verdadeiro desafio clínico diferenciar. E essa confusão não para por aí. Nas formas mais avançadas, uma hanseníase dimorfa com placas infiltradas pode tranquilamente se passar por uma micose fungoide. Esse é um diagnóstico diferencial clássico, que as bancas adoram. Isso nos leva a um cenário clássico de questão de prova. E agora? O que fazer quando o teste de sensibilidade não ajuda, é inconclusivo, ou, um desafio ainda maior, quando quem está na nossa frente é uma criança que não consegue dar uma resposta confiável? Qual é o próximo passo? Bom, é exatamente para resolver esses casos mais complicados que a gente precisa ter outras cartas na manga. Vamos, então, explorar as ferramentas que temos para fechar o diagnóstico. O teste da histamina é uma dessas ferramentas clássicas. A ideia é simples. Na pele normal, a histamina causa a tríplice reação de luz, que inclui um eritema reflexo em volta da pápula. Na lesão de hanseníase, como os nervos fininhos da pele estão comprometidos, esse reflexo não acontece. A ausência do eritema reflexo secundário é o pulo do gato. E para a forma neural pura, outro tema favorito das provas. A investigação segue uma lógica. A gente começa pelo exame físico com a palpação cuidadosa dos nervos em busca de espessamento e depois pode avançar para exames como a eletroneuromiografia e até exames de imagem, como ultrassom e ressonância. E aqui, atenção máxima, porque isso é dica de ouro para a prova. Na eletroneuromiografia, o que define o diagnóstico é a alteração sensitiva. Uma alteração puramente motora não fecha o diagnóstico. Lembrem-se, não existe hanseníase sem alteração de sensibilidade. Muito bem, diagnosticamos, tratamos, demos alta. Mas a história nem sempre acaba aí. Vamos entrar agora em um dos maiores dilemas do acompanhamento: diferenciar uma reação hansênica de uma recidiva da doença. Imagina essa situação, bem típica de questão. Um paciente multibacilar terminou o tratamento e recebeu alta. 4 anos depois, ele volta ao consultório com uma piora clínica. E aí? Isso é só uma reação do sistema imune ou a doença voltou de verdade? Essa tabela resume o que precisamos saber. O tempo ajuda? Sim. Reações são mais comuns nos primeiros anos após a alta. Recidivas, geralmente depois de 3 ou 4 anos. Mas o que bate o martelo, o critério definitivo, é o índice baciloscópico. Se ele está estável ou caindo, é reação, e o tratamento é com corticoide. Agora, se o índice aumentou em comparação com o da alta, não há dúvida, é recidiva. E aí, a conduta é um novo ciclo de polioquimioterapia. E por falar em tratamento, vamos para a nossa última parte, que é entender a mudança mais recente e super importante no Brasil, a adoção da poliquimioterapia única. A grande questão é, por que o protocolo mudou? Por que agora tantos casos paucibasilares quanto os multibasilares recebem o mesmo esquema de tratamento? A lógica por trás disso foi,
principalmente uma estratégia de saúde pública. O maior medo era o erro de classificação na atenção primária. Imagina um caso multibacilar ser classificado, por engano, como paucibacilar e receber um tratamento insuficiente. Para evitar esse risco grave e simplificar o manejo, o esquema foi unificado. É melhor tratar um pauci a mais do que um multi a menos. E é importante saber que essa decisão é muito bem embasada. Décadas de pesquisa, incluindo grandes estudos brasileiros da Fiocruz, já confirmaram que o tratamento de 12 doses é seguro e eficaz para todos os casos, até mesmo para aqueles com uma carga de bacilos muito alta. Para a gente fechar, um número que é de verdade alarmante: 4,1%. Essa é a porcentagem de casos novos de hanseníase em 2024 diagnosticados em menores de 15 anos. O que isso nos diz? Que a transmissão está ativa, está acontecendo agora, dentro das famílias. Um caso em criança é um sinalizador de que existe um adulto por perto, sem diagnóstico, transmitindo a doença. E isso nos leva a uma reflexão final. Nós temos as ferramentas para o diagnóstico e temos um tratamento que cura. Então, qual é o nosso papel, como futuros especialistas, para que a hanseníase finalmente deixe de ser uma doença tão negligenciada em nosso país?